Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast, onde jovens com tempo livre discutem questões sérias com uma dose de humor e seriedade quanto baste. Aos que já nos ouviram da primeira e da segunda vez, sejam bem-vindos de volta. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, o meu nome é Diogo Carvalho. O meu é Diogo Fernandes. E o meu é Pedro Carvalho. No episódio de hoje vamos discutir ao natural a condução. Para isto parecer uma coisa assim séria, imaginemos que estamos no pavilhão Rosa Mota. Tudo cheio. E vamos não é fazer... Rosa Mota, pá. É Super Mota Rosa Boca, agora que aqueles Pá, chamam isso é, não, é modernice. É modernice, é verdade. Mas vamos fazer como aos humoristas. Está tudo cheio e quem nos ouve vai participar. Por palmas, quem é que está farto dos condutores de fim de semana? Opa, já estou. Eu não posso Mas também andas de bater carro. palmas porque não conduzo. Não? Mas não Falta sabes o que é que são nossa. os condutores de fim Sei de que são semana? condutores de fim de Falta semana, nossa. como é óbvio. Não, e pior, fossem só eles de fim de semana, porque aquilo às vezes, à segunda-feira, logo pela manhã, a gente apanha não sei É quantos. verdade. E a sexta à fim da tarde. E a sexta ao fim da tarde, são exatamente aqueles dias e aquelas alturas do dia que é mais chato. Mas é verdade, há muita gente, a mim mais do que isso, é estarem a meio, é estarem a andar na via do meio, não é? Quando uma pessoa está à direita e para os ultrapassar tem que fazer legalmente a ida sempre. toda para a esquerda, para a direita, que é o que toda a gente faz, eu faço sempre. Com piscas, Com tudo piscas e direitinho. tudo, até porque o pisca é uma coisa que o Tuga, como se costuma dizer, Exato. usa bastantes vezes. Nunca ninguém ultrapassou pela direita ninguém aqui em Portugal. E toda a gente põe piscas. Toda a gente põe piscas, mas pronto, não me conta para a luz neste momento. A EDP ainda não nos cobra. Ainda. Mas já ainda não. 2022 vem a taxa. Epá, espero que conta ninguém do da governo luz. esteja nos a ouvir, por favor. Se bem que se formos a ver, algumas pessoas bem que não pagavam taxa nenhuma, porque piscas Pois. é para esquecer. Poupar nos impostos. E na conta da luz. É. Não, só ter que pôr o carro durante a noite toda a carregar para pôr depois o pisca a Exato. funcionar durante a semana, não é? Durante o dia é bastante. Mas é verdade, isso às vezes dá um bocadinho de pena e dá pena que a gente seja muitas vezes multada por excesso de velocidade, não é? Em zonas como a AVCI só tem 80 do máximo, não é? Quer dizer, Certo. quando eu às vezes ando às 10 da noite ou às 11 da noite esporadicamente e não vejo carro nenhum, ter que estar a andar a 80, quer dizer, e depois multam-nos, não é? A gente ultrapassa os 80 e bem, as leis multam-nos. Mas depois há aqueles que vão na via do meio, não é? A incomodar tudo e todos. Pá, nunca são multados. É uma coisa inacreditável. Aqui o que eu acho que nós já reparamos é que ter carta nem sempre significa ter habilidade para conduzir. Sim. Certeza. E isso, mesmo não tendo carta, sou capaz de conduzir melhor que alguns que andam por aí, portanto. Deixavas o carro ir abaixo, mas depois safavas. Mas chegávamos lá, chegávamos ao sítio. Mais Mas se for a descer, Certeza. deixar o carro ir abaixo até não é mau. Se Até for a descer, ajuda. mete em ponto morto, é só Exatamente, ficar no travão. é só deixar o carro ir. O problema é quando é subir. Isso do ter carta nem sempre significa ter habilidade para conduzir. Lembra-me um bocadinho o Miguel Oliveira, não é? Sim. O Miguel Oliveira, que é o nosso piloto de MotoGP, para quem não conhece, e ele já ganhava prémios de moto sem ter a carta de condução. Só há pouco tempo é Só há que pouco- teve. Exatamente, acho que até foi agora na pandemia que ele tirou o salvo. Sim, é Foi, recente. é engraçado, não é? Alguém que está em competição, em competições onde anda especialmente a 200 km, um bocadinho Ou mais, mais, acho eu. por hora, ainda não tem a carta de condução. É uma Sim. coisa realmente engraçada. A carta que nos traz novas responsabilidades, no Sim, fundo. sim. Muita gente não pensa nisso. Pensa, tenho a carta, agora tenho um carro e cá vou eu. A carta, e eu já paro de falar, mas a carta é uma dupla responsabilidade, porque além de ser uma responsabilidade para nós, Sim. que estamos a conduzir e que muitas vezes até para o trabalho é necessário, é também uma responsabilidade para com o outro. Porque nós, ao conduzir, muitas vezes temos a decisão entre fazer asneiras ou não fazer asneiras. Sim, além de termos que ter cuidado connosco, Exato. temos que ter a noção que há mais gente na estrada Sim, e sim. também temos que ter cuidado com eles. Eu lembro do meu pai dizer, e já passo a palavra, do meu pai dizer muitas vezes que o grande problema não sou eu na estrada, o problema são os outros. Sim. Não é? Porque nós podemos estar atentos, não é? E a estar a conduzir direito, mas pode haver alguém que, infelizmente, ou por não estar bem, ou por realmente por alguma desatenção, que também nos pode acontecer, acaba por fazer alguma asneira. Não, acho que é basicamente isso. Acho que tendo a carta não nos dá a liberdade para fazer aquilo que nós queremos, dá-nos a liberdade para nós
compreendermos que temos que respeitar regras, temos que respeitar os outros e depois temos muita gente, muitos jovens, infelizmente, que antes de pegar no carro deviam fazer alguns testinhos para ver se estão bem ou não, porque ultimamente temos tido algumas notícias não muito favoráveis neste tema, Sim. não é? Dado Sim, como por exemplo o Sara Carreira, não é? Sim, Infelizmente. Sim. E até a culpa aí nem foi dela, que nem era ela a conduzir. Exatamente, não, mas é o caso dela porque ia dentro do carro e... Sim, e aquele mediático do Paul Walker, não é? Quer dizer, que fez os filmes de Velocidade Furiosa e depois acaba por... Quer dizer, é realmente... É um bocado de ironia do fazer destino. 6 ou 7 filmes sobre andar muito rápido na estrada. Exatamente. E até com cuidado e depois Não, e diga-se- morre num acidente de carro. E nunca morreu nos filmes, não é? Por isso Sim, nos filmes... nem sei se chegou a... Não, acho que teve um acidente nos filmes. Não, sim, também, mas deve ser magoado várias vezes. Sim, não, mas no filme em si acho que teve para aí 1 ou 2 Não acidentes. sei, mas para quem nos estiver a saiu ouvir, por ileso. favor, que Mas contabilize. saiu esse sim, sempre. Sim, por favor, quem Ali- estiver a ouvir, que contabilize quantos acidentes Paul Walker teve. Vão e ver escreve- desde o início. E vão ver desde o início e contabilize. Depois mandem-nos mensagem. Faz Exatamente. favor. Mas eu acho que, por exemplo, pessoal que vai para a noite, pessoal que vai para discotecas, bares, o que é que seja, acho que compensa muito mais chamar um Uber, por exemplo. Ou optar até se calhar por transportes públicos, que já começa a Sim, mas haver transportes mais... públicos depende muito também da hora. Sim, em depende que da hora, mas sim, tens, sim, mas tens. mas começas a ter Tens, já mas só alguns... tem gente tipo, em alguns sítios, só vai para outros Sim, sítios. sim. Mas, por exemplo, eu prefiro muito mais gastar dinheiro num Uber do que ir com um amigo meu que teve a beber a noite toda e sei perfeitamente que não está em condições para pegar num carro e fazer o caminho direito, sem pôr a ele e a nós em perigo dentro daquele carro, nem as outras pessoas que vão na via. E mesmo sendo um grupo de pessoas que tenha a noção de como beber com moderação e com juízo, é uma segurança maior, diria eu, de chamar um Uber Sim. do que ir de carro, porque acabas por já estar cansado, quer bebas muito ou pouco. Se Sim. fores de Uber, sabes que aquela pessoa está ali para fazer aquele serviço, vai-te buscar este ponto, deixa-te naquele, aquilo é o trabalho Sim, dela, mas, em princípio, por exemplo, corre bem. tens pessoas que vão para a noite mas não bebem. Sim, Não Sim, é? é o meu caso. sim. Exatamente. E o caso do Diogo Portanto, também. O essas nosso pessoas- caso é que nós não bebemos mesmo. Também Ponto. não vou muito para a noite. Não, sim, portanto, também. Não, sim, de acordo. Nós Eu vamos vou muito para para a a Amadora, noite- eu vou para a mas noite sim, e eu bebo. percebo isso. Eu vou para a noite e bebo. Portanto, isso acho Mas que com toda a juízo. gente, claro, sempre. Mas não conduzes. Sempre, mas não conduzo. chamas Ah, um Uber. chamas um- Também não tenho carta, portanto também não posso conduzir. Mas sim, Lavas a é bicicleta. muito mais. Eu vi de bicicleta, não sei de onde Olha, até casa. Não sei se a ver tanto se o álcool bonito. deixava de bater. Olha, o que eu não sei. Coar na cara. Coar na assim. cara, eu acho que Opa, sim. era capaz de passar, mas não sei se chegava a casa. Quer dizer, chegava. Demoravas mas mais tempo. demorava tipo. Mas nestas situações, lá está, quando se vem da noite ou quando se está mais cansado por algum motivo, acho que há assim uma certa, não diria capacidade, um certo desleixo, e as pessoas acabam, como já disseste, há bocado não era por estar cansado, era por não estar ninguém na estrada, mas por ceder um bocado os limites de velocidade. Exatamente. Sim, sim. Pode dar origem a acidentes. Se tiver pouca gente, é mais difícil, e a magoar são as pessoas que vão no carro. Claro. Agora, quando está mais gente na estrada, é mais perigoso. Não, eu já há algum tempo que teorizo um bocadinho sobre isto, que é a questão do limite de velocidade. Ao bocado aquilo que eu queria dizer era relativamente ao limite de velocidades, que há alturas do dia que não faz sentido nenhum ter que andar, por exemplo, na circunvalação a 50. Mesmo com os semáforos, mesmo com as passadeiras, Sim. uma pessoa a 50 está nitidamente a morrer dentro da cidade, não é? Quer dizer, 50 faz-se em pequenas ruas, não se faz como, por exemplo, numa circunvalação. A circunvalação é quase aliás, é uma nacional É uma nacional, exatamente. que é quase um É- IP. Sim, é isso. Essas denominações não é muito a minha Não é, praia, também não é. Eu digo sempre que sim, que é para Sim, para fingir parecer que somos gente que exatamente, sabe. para fingir que percebo e que estou nitidamente de acordo contigo. E estou, Diogo, tu por favor, continua. Não, mas aquilo que eu estava a querer dizer era relativamente aqui à questão os limites de velocidade, não é? E respeitar os limites de velocidade. E eu acho que o Pedro continua um assunto também que é importante.
a questão da responsabilidade do beber e do saber beber Sim. quando se pega no carro. Um dos meus medos para não beber é mesmo esse. Eu não bebo porque eu prefiro conduzir, prefiro ter que dar a boleia aos meus amigos, prefiro ter que ir buscá-los e levá-los a casa, do que serem eles a vir-me buscar e a ter a responsabilidade de me levar e eles não poderem beber. Eu felizmente ainda tenho alguns amigos que são responsáveis e que se tem alguém a seu encargo tentam não beber, e eu não quero que as pessoas deixem... Quer dizer, eu não sou contra nem a favor que as pessoas bebam. As pessoas são livres de fazerem aquilo que quiserem. Agora, quando uma pessoa tem uma responsabilidade, acaba por tentar beber o menos possível, não é? No meu caso, como eu não bebi, não, a responsabilidade está mais do que garantida. Não quer dizer isto que eu não posso ter na mesma um acidente, não é? Exatamente. Porque às vezes a questão do não beber não é uma questão logo para ter acidentes ou não. E podes até nem ter bebido, vais na estrada e há alguém que tenha bebido ou não, independentemente disso, Claro. faz aquelas manobras perigosas que já toda a gente Sim, viu, sim. que Sim, e não não sei... percebe onde é que aparecem, mas de repente vem um carro e curva assim, feito maluco. E eu acho, e não estive a ler estudos, estou definitivamente a teorizar, mas eu acho que se calhar a maior parte dos acidentes de carro até acontecem por pessoas que não estão alcoolizadas do que até por aquelas que estão alcoolizadas, não é? Até porque durante o dia nós fartamos de ver erros, não é? Pessoas que não param em stopos, não é? Pessoas que passam linhas contínuas, assim no último momento. Se quisermos continuar, ciclistas que não param nos sim, semáforos. não, mas aí pronto, aí não Os estamos... ciclistas é uma coisa à parte. Agora os das trotinetes elétricas que também Sim. abusam um bocado, na minha opinião. Mas aí eu acho que é mesmo uma questão, eu acho que a regulamentação existe, não existe, depois é as atenuações práticas mesmo para esses casos, porque devia de haver, quer dizer, eu já buzinei uma vez um ciclista que não parou no vermelho, não é? Todos os carros parados, o ciclista toca a sair sempre, não, aí tive que buzinar, claro que o ciclista não me ligou o puto, mas quer dizer, eu buzinei, se calhar se alguém amanhã, além de buzinar, for atrás dele e dizer, olha, toma atenção, tem que parar na mesma no vermelho. Ainda era capaz de ficar chateado. Pois, o problema é esse. O problema é que às vezes a gente para e acaba por dar cabo da nossa própria vida. Mas sim, isso... Respeitar os limites de velocidade, manobras perigosas. Às vezes nem é preciso estar alcoolizado para isso. Sim, mas ter carta é uma coisa que a mim, que é o que eu ando a debater já há muito tempo, ninguém me ouve, graças a Deus. Quem nos está a ouvir e nos conhece pode contribuir. O Pedro quer tirar a carta. Quero tirar a carta, já me disseram que me pagavam a carta, estou à espera que cumpram. Se quiserem ajudar, Exato. nós vamos fazer uma angariação de fundos. Angariação de fundos, exatamente. Mas não, facilita muito mais a tua deslocação, não é? Porque tu não tens que cumprir horários, quer dizer, não tens que cumprir horários tens uma maior de facilidade autocarros, não tens, sim. não é? Mas em vez de ter que sair de casa, por exemplo, das aulas, tenho aulas às 2, em vez de ter que sair de casa antes da 1h30, posso sair. Sim, tens uma deslocação direta. Mais cedo, o que eu quero dizer é que tens uma pego deslocação no carro direta. E meto-me lá, rápido. Exatamente. Isso quando nós usamos os serviços públicos é uma deslocação indireta, não é? A gente para onde estiver lá sinalizada a paragem, não é? E depois vai a pé, ou até às vezes tem a sorte de calhar mesmo no sítio, não é? Aqui estás a falar definitivamente de uma deslocação direta. Tu pegas no teu carro, podes sair a hora que quiseres. Sai de casa, chega à faculdade. Sim, exatamente. Quando se for de autocarro, tem que sair de casa, tem que ir para a paragem, da paragem apanhar o autocarro para perto da faculdade, sair na paragem perto da faculdade. E tens sorte que vives e tens a faculdade perto de paragens. Sim. Há quem tenha que andar mais. Eu quando ia para Braga, por exemplo, quando estava em Braga e continuei a viver aqui no Porto, eu demorava 1 hora, eu tinha que ir mais 10 minutos a pé de casa até à estação de comboio. A estação de comboio demorava 1 hora de comboio até Braga e ainda tinha mais 10 minutos de autocarro de Braga até a faculdade. Está obrigado a sair no mínimo 1h20 mais cedo. Sim, bem mais de 1h20. Sim. Mas aí há que fazer a comparação entre o que é que custará mais e o que é que compensa em termos de tempo. Claro. Se ter um carro e deslocarmos de carro, se apanhar não é o termo, é o termo que nós usamos na rua. Sim, apanhar os transportes públicos e aproveitar, utilizar. Que no fundo é assim, é um serviço que nos é oferecido entre aspas, porque nos últimos anos tem havido certos descontos, chamemos-lhe assim, mas eu acho que ainda há um certo trabalho a fazer para abranger mais áreas ao nível dos transportes públicos. Não deixam de ser pagos com os nossos impostos. Sim. Mas os descontos também não são assim uns descontos com uma pessoa. Não, mas são melhores. São incríveis. Sim, a questão das idades, eles agora têm até os 23 fazem a um preço, depois os maiores de 65 têm mas outro. Mas depois mesmo dentro dos 23, até aos 23 tens ali várias. Tens várias. Porque tu basta-te candidatares à bolsa
em vez de pagares 30 euros pelo passe geral, pagas 16. Portanto, eu ano passado candidatei-me à bolsa, paguei só 16. Este ano já não me candidatei à bolsa, estou a pagar 30. Sim. Agora, Mas assim, tens sempre esses descontos de estudante, de idoso, a exatamente. partir de uma certa idade, não é? está bem, mas é assim, 30 Sim, euros por sim, mês. sim. Não, Ainda- sim, claro, isso ainda é sempre um gasto. Sim, sim. Sim. E lá está, se a oferta se calhar fosse diferente, eu tenho uma Aqui certa... é uma questão da oferta e da procura, que é a lei da economia. Sim, é a porque partir assim, da- enquanto autocarros tem o trânsito, Normal. não dá para escapar, Exatamente, sim. o metro não tem trânsito, Nem o comboio. nem o comboio. Sim, E eu sim. acho que a nível do metro, no Porto, que é a cidade onde nós estamos, tem uma certa falha, porque se fores a ver entre a Senhora da Hora e a Trindade, faz tudo aquele caminho. Sim. Não há, agora estão a construir uma linha nova, mas não há aquela ramificação que há, por exemplo, em Lisboa. Eu andei lá de metro uma vez ou duas, tem, Uma delas comigo. exatamente, abrange mais a cidade, na minha opinião. Sim, e mesmo assim não dá a oferta total que a maior parte da Sim. área metropolitana de Lisboa quereria, não Mas é? lá está, mas tu em Lisboa tens o que eles chamam de metro e o que eles chamam de elétrico. Sim, tu também Não é? deixas de ter o elétrico também. Cá continua também a- tens Mas- o elétrico. Tens Mas o para aí duas ou elétrico, três deles, linhas. o elétrico deles é o metro por cá de fora. Não é? É. Eles lá, eles quando vêm cá, e nós víamos isso quando vinham cá os nossos primos, e eles chamavam ao nosso metro de elétrico. Porquê? Porque andava à A superfície. superfície. E o sim, deles não, só é anda. diferente, sim. Só Mas anda... o metro, não, o metro deles, o elétrico anda na superfície na mesma. Sim, Mas lá tu está, é isso que eu estou a Ah, dizer. sim, o elétrico, subways, o elétrico sim. anda sempre cá em Sim, cima. sim. E o metro anda Nós cá é sempre, que somos sempre diferentes. subterrâneo. Sim, e aí, Na maior parte das capitais europeias, e se fores para os Estados Unidos, creio que é igual, o metro é subterrâneo. aqui é tudo uma questão Nos de Estados roça. Unidos está É um mundo à patamar. parte, outro sim. patamar, é um Mas mundo à na parte. maior parte das capitais europeias, eu creio que sejam todos subterrâneos. Exatamente. Sim, underground. Sim, Sim, a questão, sim. por exemplo, em Londres é tudo underground. Aquilo tens pouquíssimas áreas onde possa ter a oportunidade sequer de ser. Sim. E eu acho que aí estamos a pegar um assunto importante, que é aproveitar os nossos subterrâneos exatamente para criar aqui algumas ligações. Então, cá estavas a falar da questão da Senhora da Hora à Trindade, por exemplo, e eu falo-te de Gondomar, que, por exemplo, não há uma ligação que vá de Rio Tinto ao Hospital de São João. E parecendo que não, Rio Tens Tinto que trocar de metro. tem que trocar de... Eu para ir de Rio Tinto ao Hospital de São João, que de carro é uma ligação direta, Sim. em menos de 2 minutos, 3 minutos, Sim, mas apanhas coisa a menos coisa, circunvalação e estás lá apanho a no circunvalação e instantinho. lá estou. Não, se quiser ir de Rio Tinto, que é onde eu estou neste momento a morar, para o Hospital de São João, tenho que sair na Trindade e na Trindade apanhar o metro para ir ao Hospital de São João. Exato. Ou seja, não há aqui uma ligação que faça entre, por exemplo, Rio Tinto, que até faz parte de uma curva da linha do metro, para ir direto para o Hospital de São João. É claro que agora está a ser construído, mesmo dentro de Gondomar estão a fazer uma ligação maior ao Conselho, em Gaia estão a fazer uma maior ligação, porque em Gaia só está a abranger neste momento aquilo que é a Avenida da República. Se a Avenida da República aquela avenida. é a zona de Mafamuda, salvo erro que é Mafamuda a freguesia, e Gaia ainda tem mais algumas freguesias que nem sequer têm ligação, mesmo Sim. a nível de comboio. Tens a ligação a Devesas e General Torres e pouco mais. Acho que não há mais nenhuma até não há muito Espinho. mais. Acho que não há muito mais até Espinho. Por isso nós estamos já aqui a Tens entrar. Granja, tens. Mas já Mas mais Granja- para a frente, Granja não é não- propriamente na cidade de Gaia. Eu Granja creio que já não é sequer Vila Nova de Gaia, mas também agora não consigo dizer sinceramente. Grijó é Gaia. Granja é que eu Até acho que... Espinho é Gaia. Até Espinho é Gaia, exatamente. Isso aí é certo. Mas sim, aqui eu acho que há aqui para um outro ponto, que é a questão da dificuldade de estacionamento na cidade. Sim, que acaba por ser mais vantajoso Exatamente. por aí Sim. utilizar os transportes públicos, Sim. visto que até, pelo menos pelo que eu sei, a maior parte dos centros das cidades Sim. pagas parquímetros Sim. e é uma coisa... E eu acho que isso vai ser o absurda. novo natural. Nós ainda antes ao bocado estávamos em off a comentar isso. Eu acho que isto vai ser o novo natural. Vai ser os centros históricos, chamemos Sim. assim, ou os centros das cidades, estarem completamente vedados à entrada de carros, caminhões, seja o que for, e cada vez mais as pessoas, para se deslocarem aos centros das cidades, vão ter que se deslocar a partir dos transportes públicos, principalmente os transportes públicos com energias renováveis. Sim. Cada vez mais caminhamos para a questão das energias renováveis, e mesmo na questão do carro, por acaso não comentamos isso, ou podemos comentar a seguir, que é a questão das energias renováveis e a influência que vai ter nos carros, porque hoje os nossos carros são todos a gasóleo. Mas aqui eu, nesse aspecto, eu acho que tem a sua parte positiva
o impedimento dos carros nos centros das cidades. Sim, sim, A nível do percebo. turismo, acho que é muito mais agradável andares a passear e a visitar monumentos numa cidade onde não há muitos carros, portanto vai haver menos ruído e menos poluição, Sim. do que andares numa cidade cheia de carros. Por exemplo, na China vê-se aquela neblina que tem um nome que eu agora não me lembro. Mas não Que sei. aquilo é poluição. A poluição E não é tão atmosférica, sim. agradável andar numa cidade assim em comparação com uma cidade que terá menos carros e daí menos poluição. Sim, 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 sim. mas tens, por exemplo, cidades como Nova Iorque e Londres e assim, que são cidades muito visitadas, Sim. visitadas por imensa gente, e tens imensos carros na rua. Sim, E mas também aí, mas aí é uma questão diferente. Mas aí, relativamente a Nova Iorque, é uma questão diferente. Nós, quando falamos dos centros da cidade, nós temos uma noção pouco clara do que é um centro da cidade fora de Portugal. Além de mais, porque nós até basta ver a nível administrativo dos municípios e freguesias, nós somos um país com demasiados municípios, ou seja, concelhos. Nós temos concelhos, imensos concelhos, para a dimensão do nosso país. São muitos distritos e são muitos concelhos, e ainda são muitos mais freguesias e vilas, que até já nem é uma questão administrativa. E a questão de Nova Iorque é que Nova Iorque, tu ainda tens um grande espaço de Nova Iorque para visitar. Ou seja, Nova Iorque consegue ter vários centros. Tu olhas para o Porto e tu só tens ali um ou dois centros. Está tudo concentrado. Exatamente. Não é? Portanto, tu tens aqui, nem a Foz já não é considerada tanto um centro. Não é? A Foz já é mais visitável. periferia. E exatamente, por exemplo, na questão do Porto, aqui a falar do Conselho do Porto, tu aquilo que tens como centro é a zona que vai da Cordoaria ali aos Aliados, tens ali aquela zona toda, a Cordoaria, se for feita ali, aquilo tudo é uma consideração de centro histórico. E depois que centro histórico é que tu tens? O que centro da cidade para visitar? Depois tens a Ribeira. Tens lá imensos estrangeiros. Mas aí na Ribeira estás a falar de uma zona onde já automaticamente quase não tem carros. Estás a falar de uma zona da Ribeirinha, da Ribeira. Já é uma zona mais pedonal. E, exatamente, é uma zona super pedonal. Mas não é uma zona onde tens carros. E tens aí a questão dos barcos. Tu podes fazer a visita de barco. Mas a visita de barco não. Fala. Eles não é propriamente ali. Não é? É os pontes, é fazer as pontes todas. A questão do rio é fazer as pontes, não é uma Veneza. Claro, não é uma Veneza onde tu visitas a cidade por dentro. Ou Aveiro, tens zonas em Aveiro onde também consegues visitar mais ou menos a cidade por dentro. Pedro, não queres dizer mais nada? Eu acho que Ou pedir dinheiro para a tua carta, não? Se quiserem, apela ao teu caso. Contribuir. Depois podem passar no nosso Instagram, mandar mensagem. E a gente dá o MBWay. Eu dou-vos o meu número e vocês podem começar a mandar. Mas há bocado estavas a falar das Nossa. energias renováveis e eu acho que cada vez mais se vê carros ou híbridos ou elétricos. Na minha opinião ainda são muito caros. Sim. Mas é uma mudança que eu acho que será muito positiva, uma vez que vai reduzir a poluição e que agora tanto se fala na poluição. Isso é uma coisa que vai ter que ir a debate. Essa transição não é assim. Ou seja, o carro em si vai funcionar realmente a energias renováveis. O problema aqui é como é que o carro é construído. Porque não nos podemos esquecer que uma das partes do carro tem lítio. Sim. Não é? E o lítio acaba por ser, além de ser algo bastante radioativo, é algo que é retirado do nosso ecossistema, que depois também dá cabo do próprio planeta. Sim, é preciso ver. Eu há pouco tempo ouvia falar das baterias dos carros elétricos, que acabando a vida útil, como é que se recicla? Isso é importante saber. Lá está, como tem lítio, é preciso saber como é que se recicla, de maneira a não poluir mais. Sim, porque aqui a questão aqui quando nós falamos da transição, é uma transição em que o carro deixa de estar suportado a gasóleo, gasolina, ou seja, a petróleo, de uma maneira geral, e passa a estar a energias renováveis. A gente não fala da transformação do próprio carro. Quem diz carro diz moto, diz o veículo em si. Aqui não é uma questão meio de transporte em si. Exatamente, meio de transporte. Aqui estamos a falar do carro de uma maneira generalizada. E essa transição, e aquilo que tem que se olhar, e acho que aquilo que seria um bom debate, era exatamente a transição total. Desde a forma como o carro é feito, porque não podemos esquecer que o carro é feito em fábricas. Sim. E as fábricas continuam a poluir, quer a gente queira, quer não. Depois a questão aqui, já realmente está a haver aqui uma transição, mas aqui também é uma transição, depois mexe com tudo, mexe com a economia direta, com a economia paralela, mexe aqui com a economia e com o grande capital, digamos assim, para usar uma expressão um bocadinho mais de esquerda,
a questão do grande capital, que aqui a maior parte dos fornecedores de carros não querem esta transição se não tiverem o ganha-pão deles, não é? Sim. E que é legítimo, atenção. Já há algum tempo nesse tema que eu digo que o ideal era fazer um carro em que o tejadilho fossem painéis solares. Sim, não, isso, olha... Se o Elon Musk nos está a ouvir, exato. Pá, pede aí a um tradutor, ele traduz-te isto. Sim, sim. É uma ideia. Não, Ou, é uma excelente ideia. Não é moinhos. Aqui é a força do vento? Sim. Também estava a faltar agora a expressão, não é hidráulica? É eólica, mas como é que se eólica. chamam as... As ventoinhas? É isso, ventoinhas. Mas será... Não é ventoinhas. Sim, a gente vai lhe chamar Não ventoinha. interessa, pronto. Mas Exatamente. energia eólica. Pronto. Para a energia eólica, sim, sim. Era uma hipótese. Se ele nos está a ouvir, pá... Sim, usar uma ventoinha no carro, na parte de trás, Sim, que ajuda a dar gás ao Como carro. aqueles chapéus que havia. Exatamente. Tinha um painelzinho solar e uma ventoinha. Sim. Bons tempos. Exatamente. Para quem nos ouve, isto foi nos nossos tempos de juventude em 1920, 1910. Exato. Nos loucos anos 20. Nos loucos anos 20. Mas isto de usar carro ou transportes públicos, aqui há que ver, lá está os custos. E eu acho que um dos pontos que nos leva a usar mais os transportes públicos atualmente é o preço da gasolina. Sim. Que está... Eu acho que nunca meti gasolina tão cara. Sim, está ridículo o preço. O preço está Pá, a completamente culpa é do passo. ridículo. A culpa é do passo. Não faz sentido uma pessoa ter que ir meter gasolina no carro e pagar 1,80€ por... Está quase 2€. Não, por já litro. esteve a 2€. Sim, já teve a 2€. Não faz sentido. Porque nós estás a pagar mais... Fala. Estás a Pedro. pagar mais. Fala, Pedro. Estás a pagar mais impostos do que propriamente a gasolina. Isso Sim. é o Não que ainda é? me chateia mais, é que para aí metade Mais do metade. 1,80€ ou 2€ que tu pagas Sim, é entre É ESP, impostos. entre ESPs e impostos essas e coisinhas taxas. todas. Sim. mas o auto-voucher vai resolver isto Sim, tudo. não, o autovoucher vai ser a grande solução do país. Além de mais, nós continuamos a ser um país super rico, porque até temos a inteligência Exato. de alguns ministros e Exatamente. secretários de Estado que fazem estas medidas. Daqueles que andam muito rápido na autoestrada, não é? Exatamente. Além de mais, porque o autovoucher só vai funcionar num país rico como Portugal, porque países pobres como a Inglaterra ou a França ou a Alemanha não precisam do autovoucher para as pessoas continuarem a utilizar o carro e Porque continuarem... as pessoas também não pagam 2€ para meter gasolina. Lá está, e até porque a 2€ economia... por litro. Sim, aqui a grande Se questão... pagasse 2€ e pudesse pôr... Aqui a grande questão é o custo. custo de vida. Bem, nós para os salários médios que temos, não temos um salário que seja suficientemente bom para podermos gastar Sim, se tiveres em 2€. conta os outros gastos todos que tens Exatamente. para viver, entre casa, quer seja amortizar o empréstimo, quer seja a renda, para comer, Sim, para pagar a luz, a água e tudo isso, nós... meter gasolina a 2€ começa a ser Eu- um bocado difícil. Eu acho que pode ser já um tema que podemos atirar para outra altura, mas é um bocadinho como a questão da habitação, não é? Quando pedem Sim. 700€ por um T0 no centro de Lisboa, tu tens que ter pelo menos dois salários para suportar primeiro a casa, com um salário, não é? E depois com o outro salário, E um T0 desses dormes na cozinha. dormes na cozinha, sim, com sorte. E no verão abres a Ou frigorífico. cozinhas no quarto. Ou Ou cozinhas isso. no quarto. É qualquer Nunca coisa tinhas assim. pensado nesta. Não, essa foi uma boa piada e convém patentear essa piada. que é Não, como mas vai ou ninguém usar. ganhas muito bem, Sim, ou sim. então não consegues. Não. O nível de Não vida, consegues. os gastos que nós temos não estão adequados ao que nós ganhamos. Atenção que eu não me estou a queixar. Sim, se O o meu teu patrão estiver a ouvir, exatamente. Não me estou a queixar. Mas se eu neste momento... Mas eu queixo-me, se o meu patrão estiver a ouvir, eu queixo-me. Neste Se o meu momento... patrão tiver a ouvir também me queixo. Sério, Pô. neste momento, o salário médio, segundo eu vi no outro dia, está nos 1000€. Sim. Ora, 1000€ não dá para viver muito bem uma pessoa sozinha. Sim, sim. Pelo menos nos centros das cidades. Agora, Além de se que eu... alguém anda a ganhar a minha parte. A minha também, não Que eu te não ganho preocupes. 1000€ por mês. Pronto. Não, estamos a falar de 1000€ brutos. De certeza absoluta, não estamos a falar Sim, de 1000€ sim, líquidos. sim. Depois ainda tens os descontos todos. Exatamente. Não, mas se eu que Mesmo trabalho, assim, eu e vocês, Alguém anda a ganhar a minha Não, parte. com brutos ainda é... depois tens os descontos, tens segurança social, retenção de IRS. Mesmo assim ganha mais que eu. Está bem, não sei. Tens que ver depois isso que é Ganha, muita de coisa. certeza. Pronto, mas onde eu ia? Se De carro ou sem carro? pá, neste momento ia de carro, mas ao preço da gasolina acho que vou começar a andar de A bicicleta. bicicleta, exatamente. Não, mas e além da gasolina, ter um carro, depois ainda tens que pagar o imposto de circulação, que
por acaso, na minha opinião, até nem é muito caro. Mas porquê que tu tens que pagar um imposto de circulação? Boa pergunta, sei lá. É um bocadinho esta questão. Quem é que se lembrou de criar este imposto e porquê? Não, é como outros impostos. Eu sei que isto estamos a fugir. Não, isso é outro tema. Estamos a fugir nitidamente um bocadinho ao tema. Mas esta questão de querer taxar e criar imposto por tudo e por nada, e depois a gente não percebe que criam-se impostos, teoricamente é para abater dívidas, não é? E depois nós vemos a dívida Mas depois eles criam mais dívidas. Exatamente, por isso nós estamos a aumentar impostos, não é? A fazer impostos para depois criar mais dívidas, nitidamente. Mas estamos agora aqui estamos nitidamente num brainstorming a fugir ao tema. Daí aqui a questão do carro e dos transportes públicos. Ao bocado estavas a falar e bem, de que com o salário mínimo é difícil viver dentro das cidades. E quando digo estavas a falar e bem, é para o Pedro. Vocês não estão aqui a ver. Ainda não há opção ainda não há opção de ver. No futuro, segunda temporada, talvez. Exatamente. Se entretanto tivermos a sorte de haver uma empresa que nos queira patrocinar, a gente depois de pagarmos a carta do Pedro, exatamente, a gente vamos para um estúdio com câmaras. Com câmaras. Não, mas aqui as pessoas têm que ir para a periferia, e quando as pessoas vão para a periferia, a questão é esta. E depois como é que vão para o centro da cidade de trabalho? Lá está. Ou há uma boa rede de transportes públicos que não demora muito tempo, porque demorar 2 horas para ir para o trabalho, uma pessoa depois não aguenta. Sim, retira o tempo de vida. Exatamente. E depois lá está, onde é que eu vou estacionar o carro? É todo E depois nós temos outro problema, e era aqui que eu queria chegar ao bocado, que eu acabei por não falar. Quando nós estamos aqui a falar dos concelhos, não é? O Distrito do Porto, salvo erro, tem 18 concelhos. Nós temos a maior parte dos empregos, não é? Empregos, sim, atenção que uma fábrica não deixa de ser um emprego, mas a maior parte dos empregos estão todos congestionados. Centro do Porto, centro de Gaia, zona da Maia, não é? Centro da Maia, centro de Matosinhos e Gondomar já vai tendo algum emprego. Por isso, nós em 18 distritos, nós temos pessoas a vir, 18 distritos, em 18 concelhos do Distrito do Porto, e já nem falo da área metropolitana, que abrange também Espinho, abrange Espinho, mais maior grande, não é? Abrange Espinho e uma parte de Aveiro. É? Nós temos aqui muitas pessoas que vêm do todo o distrito do Porto e de um bom bocado de Aveiro trabalhar para o centro. E isto também é um bocadinho aquilo que às vezes nós devíamos fazer, que é uma desconcentração de trabalhos. Não é? Desconcentrar tudo do centro do Porto para também para estes conceitos. Eu acho que isto era uma questão até de todos ganharem. Mas lá está, esta área que falávamos há bocado, abrangida pelos transportes, agora tu disseste 4 centros que foram Gaia, Porto, Matosinhos e Maia. Sim, e Gondomar começa a ser também um que é basicamente andando ao metro. Exato. Sim, e a maior parte é isso. Sim, sim. E tu tens metro da Póvoa para justificar uma ida à Póvoa e tens uma grande linha de metro, mais nada. Porque é 1 hora de metro. Para ir ao casino. Exato, para ir ao casino, que é o que e gastar o que não temos. Gastar o que não temos. É quase isso. Pronto. Para terminar, esta semana, para a vossa tristeza, não há giveaway. E porquê? Porque nós não temos o cachê das grandes operadoras e, portanto, não podíamos oferecer um carro, que era o que ofereceríamos. Ou o e-voucher. Podemos oferecer um e-voucher. Temos é que ter patrocínios. Pois é. Ou falar com o Costa. E falávamos com o Costa para podíamos isso. Pedir para, em vez de sermos nós a dar, davam eles. Davam uma carta. Não, então já estás a pedir muito. Já estás a pedir muito. Portanto, despedimos-nos e esperamos por vocês no próximo episódio.